gerado no ventre da sua mãe. Esse Deus que tem te abençoado, tem te acompanhado, tem entrado com providência diariamente sobre ti. É um Deus que ele vai muitas vezes de encontro a tudo aquilo que o homem espera. Tudo aquilo que o homem imagina. O nosso Deus tem o poder de fazer totalmente diferente. Essa semana que passou, eu conversava com os irmãos e falava acerca de Abraão. Deus queria separar um homem e uma mulher, para que através daquele homem e daquela mulher, o seu povo se multiplicasse. E eu pensava aqui e conversava com os irmãos, se fosse feito um concurso, vamos fazer um concurso para escolher o representante de Deus e a sua esposa, os quais vão conquistar, vão multiplicar, vão ser abençoados. Imagine que coloca nesse concurso pessoas, eu vou estender mais, não será só em Maceió, vamos colocar no Brasil. Aí vamos colocar um homem, aí coloca aquele Cauã Reynolds, ficava forte e tal. Coloca a esposa dele, Massa não sei o que, Massa Ferro, é Massa Ferro, é o nome dela. Uma loirinha, Grazi, a potência do Deus coloca Grazi. Então fica a Grazi e o Cauã já é uma família concorrendo. Escolhe outra família. Então pega em outra família uma pessoa que seja um músico famoso, conhecido. Vamos para esse voz que está tendo agora. Então pega aquele Carlinhos Brau, negão forte. Não tem o nariz muito fino. Aí pega, coloca a Cláudia Leite, vamos supor. Enfim, e no meio disso tudinho, coloca um velho de 75 anos com uma velhinha de 75 anos. Se nós fôssemos escolher para ser aqueles que iriam povoar o mundo, quem nós escolheríamos? Eu tenho certeza que qualquer um, menos aquele velhinho de 75 anos. Mas o Deus que nós vivemos é o Deus que faz aquilo que o homem não imagina. Por isso que o pensamento do homem para o pensamento de Deus é tão distante quanto o céu para a terra. Deus, quando escolheu, não escolheu pela aparência. Deus, quando escolheu, não escolheu pela beleza. Deus não escolheu pela virilidade. Deus escolheu Abraão, um homem de 75 anos, para ser pai das nações, para ser o nosso pai na fé. Muitas vezes na tua vida tu queres te colocar como menor. Muitas vezes na tua vida tu começa a se sentir inferior a todo mundo. Muitas vezes na tua vida tu te considera até um derrotado. Mas a palavra de hoje vai vir de encontro a tudo isso para mostrar para você que você é a menina dos olhos de Deus. Você é o escolhido do Senhor. Você pertence ao Deus vivo. Não tem que em momento algum deixar que o inimigo coloque bobagem na sua cabeça. Tenha certeza que a vitória vem de Deus e a vitória está contigo. Esse Deus que nós servimos realmente é um Deus que nos surpreende. É um Deus que vai de encontro às concepções e escolhas humanas. É um Deus que transforma as coisas que não são das que são. É um Deus de milagres. É um Deus de surpresa. Naquele momento, Deus falava com Isaías e dizia: olha, Isaías, vem cá, meu servo, que eu quero falar contigo. Vem aqui, meu profeta, eu quero falar contigo. Tu estás vendo o que foi que eu fiz com Abraão, vosso pai? Tu viste o que eu fiz com Sara, que mesmo sendo em idade tão avançada deu à luz? Eu sou um Deus que chama, abençoa e multiplica. O nosso Deus é o Deus que te chamou, é o Deus que te abençoa e é o Deus que vai multiplicar na tua vida tudo o que Ele quiser. Tu só tens que crer. Ele falava para Isaías de uma forma para avivar a sua fé, para que ele pudesse crer cada vez mais que em momento algum estaria sozinho. Deus tem falado das nossas vidas cada minuto, cada segundo, cada dia, para que você jamais sinta-se sozinho. Mesmo quando você olhar, tal qual nós vimos do louvor, que os amigos se foram, perdeu os pais, etc. e tal, não pense que está sozinho, porque o Deus de Abraão, Ele vai estar sempre contigo, em todos os dias da tua vida, em todos os momentos. Acerca dessa escolha de Abraão para ser o pai da fé, para ser o patriarca de uma grande nação, é uma prova palpável do agir sobrenatural de Deus. Como nós vimos, ele podia ter escolhido um homem jovem, um homem atlético,
escolhido 2 jovens. Eram jovens. Mas ele fez de uma maneira que o homem pudesse ver que em tudo na nossa vida o agir de Deus está presente. Para que ninguém se gloriasse, para que ninguém se honrasse a si mesmo. Porque o nosso Deus é o Deus que honra, mas para que Ele honre, tu tens que primeiro dar a tua honra a Ele. Toda honra e toda glória ao Senhor. Isso deve servir para viver a nossa fé. Isso deve nos servir para nos dar a certeza que Deus jamais vai te enganar com a aparência, ou mesmo com o que os homens pensam. Ele é Deus. A aparência não ilude a Deus. O pensamento do homem não ilude a Deus. Ele é Deus, Ele está acima de todas as coisas. Ele não precisa de conselheiro. Ele não precisa de conselheiro, porque Ele é Deus. Ele é o Deus que usa, faz como Ele quer. Mas como é que foi esse chamado de Abraão lá em Gênesis 12, de 1 a 2, diz: ora o Senhor disse a Abraão, veja que chamado, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei. Aí vem a promessa: far-te-ei uma grande nação, e vou te abençoar, e engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção. Deixa aqui primeiro ver a condição. Primeiro ele tinha que se afastar. Primeiro ele tinha que mudar de casa. Primeiro ele tinha que mudar de vida. Para nós temos que entender isso. Nós devemos mudar de atitude. Para que nós venhamos a querer que Deus faça a mudança na nossa vida, nós devemos mudar os nossos hábitos e os nossos costumes. Deus jamais vai chegar, vai pegar você e vai rasgar o seu coração e colocar lá dentro do seu coração a vontade dele. Você é que tem que tomar atitude. Ele fala através da palavra, mas quando ele fala, ele espera uma resposta. Quando ele chegou para Abraão, ele disse: olha, tu vai ter que te afastar de tudo, da casa do teu pai, das terras. Abraão nasceu naquelas terras. Imagine, meus amados, nasceu naquele lugar, as amizades deles estavam todas ali, ele tinha muitos amigos. E aí vem do nada, Deus diz para ele: olha, tu com 75 anos, esposo de uma mulher estéril, tu vai sair daqui, porque eu vou te mandar para outro lugar. O nosso Deus é o Deus que remove queda. Mas quando Ele faz com propósito. Nada Deus faz em vão. Se você, meu amado, almeja ser abençoado, se você almeja receber bênçãos de Deus, você tem que estar passivo à mudança. Deus, quando nos encontrou, nós estávamos ainda no mudão. Deus, quando nos encontrou, nós estávamos aí servindo a Satanás, servindo ao que o mundo oferece. Para que a gente possa herdar aquilo que Ele nos prometeu, que uma vida eterna com Ele na glória, nós devemos abrir mão de tudo que o mundo oferece para realmente receber as bênçãos do Senhor. Veja que Ele não disse a Abraão: olha, eu vou te fazer uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o meu nome, tu serás uma bênção. Para isso tu tem que fazer aquilo. Não. Deus primeiro deu a ordem. Deus primeiro deu a ordem. Ou tu obedece e recebe o que eu tenho para te dar, ou tu não obedece e fica do jeito que está. É assim que Deus faz conosco, queridos. Para que nós possamos receber algo de Deus, nós vamos cumprir. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que não engana. O nosso Deus é o Deus que chama, é o Deus que abençoa e é o Deus que multiplica. Será que a gente vai guardar isso no nosso coração? Vamos todo mundo responder, falar em nossa voz? Nosso Deus é o Deus que chama, como é a igreja. Nosso Deus é o Deus que chama, abençoa e vamos gravar isso. Não foi em vão que o Senhor te chamou para que você venha ter uma nova vida, não, meu irmão. Não foi em vão que o Senhor te escolheu. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe para fazer com que o escolhido seja um vencedor. Mas não adianta também, meus amados, para a gente viver só por viver. Nós devemos dar uma razão na nossa vida. O mundo cada dia mais está aí, inventando cada vez mais normas e normas e normas. Inventando cada vez mais prazer
Esses dias mesmo, meus queridos, eu fiquei de boca aberta. Eu indo no YouTube, de uma pregadora que eu gostava muito. O nome dessa pregadora é Lana Holden. Quem já ouviu falar da Lana Holden aqui? Já ouviu falar? Alguém sabe o que é que ela é hoje? De que igreja ela é pastora? De que igreja? Igreja de lésbica. Lesbianismo não é coisa de Deus. Uma mulher que é uma mulher usada por Deus, uma mulher que é uma bênção, uma mulher que pregou lá nos Gideões, uma mulher que quando falava o fogo caía, literalmente falando, porque o fogo que eu falo não é o fogo que vem, consome isso aqui, consome isso aqui, consome isso aqui não. O fogo que eu falo é o fogo libertador, é aquele que cala na sarça ardente, e quando o Senhor disse, retira as sandálias dos teus pés, porque tu estás em solo sagrado. É desse fogo que eu falo, é o fogo que cura pecado, é o fogo que queima pecado. Lana Holden, dentro da igreja, uma pregadora, ela diz lá na pregação do testemunho dela, que a música que fez com que ela se convertesse é a música antiga da Shirley. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, o Deus Jeová. Aí tem uma parte que diz, e você quer ficar aqui, ele diz, você quer ficar assim, mas eu quero ir para o céu. Ela pensava isso, determinava isso na vida dela. E hoje o que é da vida dela? Quem quiser só ir lá no YouTube, bote Lana Holden, L-A-N-A-H-O-L-L-D-R, pastora homossexual. Para vocês verem como o diabo tem agido nos nossos dias, queridos. Em todas as áreas. Às vezes a gente pensa que o diabo está agindo só na rua. Pelo contrário. Na rua já pertence a ele. Ele agora começa a investir. Agora não. Até em tempos atrás ele começa a investir dentro das igrejas, principalmente no meio dos jovens. E nós devemos estar atentos a isso. Nós temos que ter cuidado. E o que é que nós devemos fazer? Orar. 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 Porque outra coisa que eu vi anos atrás, inclusive eu passei, deixa chegar. Algumas coisas que o diabo utiliza para que você não receba a sua bênção. Ele faz você estar rindo na igreja, ele faz você estar procurando conversar coisas que não tem nada a ver, ele faz com que você fique olhando para trás, ele faz com que você fique olhando para o teto, porque o que ele quer é que você fique disperso, porque a palavra de Deus tem poder para penetrar lá no íntimo da alma e mudar vidas. E ele sabe que se você ficar disperso, você não vai entender nada, você não vai receber nada, porque a palavra que eu conheço, a palavra que me fez hoje ser uma pessoa diferente, e a palavra que eu procuro pregar a você, é a palavra que tem poder para transformar a vida, porque não é palavra de homens, é a palavra de Deus. É a palavra que vem do céu. É a palavra que transforma. Foi a mesma palavra que foi falada a Abraão. Foi Deus que falou a Abraão. Quando ele escolheu Abraão, ele disse que ele tinha que sair da situação em que ele vivia. Ele disse que prometia algo novo. Mas Abraão teria que optar por uma nova vida. Tinha que sair daquela situação. A mesma coisa somos nós, queridos, nós queremos chegar à terra prometida que o Senhor nos prometeu, que é uma mansão celestial lá na glória. Nós devemos mudar de atitude, nós devemos mudar de vida, nós não podemos ser crentinhos, nós devemos ser cristãos. Nós não podemos ser mais retrógrados em termos de estar olhando para o mundo, mas nós devemos ser progressivos e sempre olhar para o alto, sempre olhar para Jesus, porque é dele que vem nossa vitória, é dele que vem todo o poder, para que a gente possa vencer as hostes do maligno. Deus tem o melhor para te dar. Creia nisso, diz a teu irmão, Deus tem o melhor para te dar, mas diz com segurança, diz olhando nos olhos dele profetizando, Deus tem o melhor para te dar. Deus tem tudo para te dar. Mas para receber, meu amado, para receber a promessa, consequentemente o cumprimento da mesma, é necessário que antes você tome uma decisão. Deus tem o melhor para dar, mas para que se cumpra na tua vida, é necessário você tomar uma decisão. Abraão tinha a promessa de ser pai de grande nação. Ele só precisava sair da situação que vivia e confiar no que Deus estava lhe propondo. Essa noite eu quero fazer uma proposta para você também, para que você saia completamente de tudo aquilo que o Espírito de Deus tem te incomodado, porque todos vocês têm o Espírito Santo de Deus nas vossas vidas, e todos vocês sabem o que é certo e errado, porque todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós falhamos, o Espírito de Deus nos incomoda, o Espírito de Deus nos mostra que nós devemos mudar de atitude. Mude de atitude, mude essa situação, seja como Abraão, verdadeiro vencedor, mas mude. A promessa de Deus para a tua vida é a promessa
promessa de vitória. Mas tu só precisa, meu irmão, deixar a vontade de Deus imperar sobre a tua. É muito mais fácil você ser um pecador confesso do que ser um pecador escondido. Porque o pecador confesso, ele pode receber o perdão de Deus. E o pecador escondido, esse vai para o inferno, porque não existe outro lugar. Não adianta eu mentir para você. Deus, esta noite, Ele quer transformar você. Deus quer fazer da sua vida algo diferente. Deus quer fazer, muitas vezes, dessa terra estéril, uma terra produtiva. Deus quer fazer com que você venha germinar, com que você venha dar muitos frutos. Mas para que isso aconteça, você tem que deixar a vontade de Deus imperar sobre a sua vontade. Porque o Deus que eu conheço, eu repito, é o Deus que chama, é o Deus que abençoa e o Deus que multiplica. Esse é o Deus que nós servimos. Olha que interessante na vida de Abraão. Quando nós chamamos o nosso pai na fé, mas ele não foi perfeito. Quem é o único perfeito? Quem é o único perfeito, igreja? Ele mesmo. Abraão já começou todo troncho, todo errado. Abraão já começou desobedecendo a Deus, foi preciso mentir. Chegou lá jogando um H dizendo que para que a esposa dele fosse ser uma mulher, de certa forma ainda de uma beleza, para que não ocorresse o fato deles ali correr até um risco com que iam matar ele para ficar com a esposa, chegou a apresentar a adversário como irmã. Quer dizer que ele já começou a história troncha. O cara saiu, veja como são as coisas. O cara saiu debaixo da promessa de Deus e não andou muito e já começou a errar. Mas não interessa. Não é o fato de você começar algo errado que você é obrigado a terminar errado. Hoje você tem o direito de mudar. Hoje você tem o direito de ser transformado pelo poder que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes o diabo fica na tua cabeça. O diabo fica no teu coração. Você errou, você errou, você errou. Quando você sentir isso, você diz, sai para lá a cabeça, porque eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu errei, mas peço perdão agora, Senhor, e estou liberto. E pica na cabeça do inimigo. É assim que nós devemos agir. Nós não devemos deixar que o diabo venha fazer com que nós venhamos ser eternos derrotados. Você pode ter, de repente, perdido uma batalha, mas a guerra continua. O que vale é a vitória final. E essa é daqueles que creem em Deus e acredita nas suas promessas e coloca em prática a sua vontade. Outra coisa, nós não somos escolhidos por méritos próprios, não. Deus não escolheu nenhum de nós por mérito próprio. Deus, ele não escolhe por mérito próprio nosso. Deus escolheu por nos amar. Deus te escolheu porque Deus te ama. Deus te separou porque Deus te ama. Deus te chamou porque Deus tem bênção para dar na tua vida. E olha, as bênçãos de Deus não são bênção natural, são bênçãos sobrenatural. Não pense que uma bênção de Deus é comprar um carro novo, é comprar uma casa nova, é ir lá em 5 anos comprar não sei o que, uma televisão nova em 99 prestação. Não é isso não. Bênção não é isso não. Bênção é você ter a certeza, meu amado, que se porventura o Senhor hoje vier te chamar para a vida eterna, você fechar os olhos aqui e abrir os olhos lá na presença do Deus vivo lá na glória. Isso é que é bênção sobrenatural. É essa bênção de Deus que é reservada para a tua vida. Você só tem que crer. Meus erros, meu amado, não farão jamais Deus desistir de mim. Diz isso para teu irmão. Diz para ele, meus erros jamais farão Deus desistir de mim. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Isso se tu falhou, se tu errou, não deve causar frustração, depressão ou desânimo, ou mesmo abandono do relacionamento. Tu só tem que crer uma coisa: se tu errou, e Deus já te mostrou onde tu errou, conserta a tua vida vaso. Conserta a tua vida vaso, para que o Senhor possa te encher e te usar de forma tremenda. Deus só quer isso da gente. Como eu falei no início, não é o início de uma jornada que define o fim. Início de jornada não define fim, mas é a progressão, é o caminhar que vai mostrar a diferença. Não importa que começo tu teve, se foi troncho ou foi errado. O importante é que tu estás agora caminhando. E se tu estás caminhando, coloca na tua frente o bom capitão. Segue os passos do nosso Senhor Jesus Cristo e tenha certeza que Ele vai te levar para os lugares altos. Ele vai te levar para o lugar de honra. Ele vai te levar para onde tu jamais ousaste ou imaginaste ir. Porque esse é o Deus que nós servimos. Nós só temos que nos reconciliar com Ele e ouvir o que Ele nos diz. E o que Deus quer de nós, o que Ele pede para a gente é renúncia. A palavra que Deus tem para nós é renúncia. Nós devemos renunciar ao mundo. Por mais duro e difícil que seja obedecer,
renuncie o mundo e creia. Deus vai cuidar de você e vai tornar até o impossível para ti como recompensa. Mas para isso, como nós vimos no início, é necessário você abrir mão. Abraão abriu mão de tudo aquilo que agradava o coração dele. Seguiu os passos que fosse agradar o coração de Deus. E no final Abraão foi um grande vitorioso. E hoje é citado como pai na fé. A mesma coisa na sua vida, meu amado. Renuncie àquilo que o diabo te oferece. Renuncie àquilo que vem fácil. Renuncie àquilo que não vem de Deus. Porque eu tenho certeza de uma coisa. O meu Deus é o Deus que vai suprir as suas necessidades. O meu Deus é o Deus que vai suprir as suas dificuldades. E o meu Deus é o Deus que vai fazer com que um dia você olhe e veja que a escolha que você fez não foi uma escolha errada, foi a escolha mais certa. Decida-se por Jesus, carregue a sua cruz e tenha certeza que no dia final, no dia do grande chamado, no dia que o Senhor for chamar a sua igreja para ser desposada e morar eternamente com Ele lá na glória, você vai ouvir o seu nome sendo pronunciado pelos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa. Essa é a promessa que nós devemos correr em busca dela. Como nós vimos aqui, Abraão chegou a mentir. Ele chegou a pegar caminho errado. Ele chegou até a querer fazer o papel de Deus. Até o papel de Deus ele quis. Porque Deus disse a ele: espera meu filho, que eu tenho preparado para ti um filho. Esse filho será uma bênção. E será só um início, porque ele vai ser pai de uma grande nação. Quando ele viu demorar, o que foi que ele fez? Ele tomou uma ama como esposa para que dele gerasse um filho. Então ele quis tomar até o lugar de Deus. Saiba esperar é uma virtude. Não se antecipe. Espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus na sua vida. Muitas vezes nós atrapalhamos a bênção de Deus em nossa vida, porque nós, estragando, querendo colocar a nossa vontade em primeiro lugar. Coloque na sua vida em primeiro lugar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus prevalecendo sobre a sua, eu tenho certeza que o final da sua história será um final feliz, tal qual foi na vida de Abraão. Para isso, meu amado, renuncie. Abraão é sinônimo de confiança em Deus. Hebreus 11:8 diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar onde havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde iria. Você tem uma vantagem sobre Abraão, porque o Senhor te chama para um lugar onde tu já ouviste falar, mas tu um dia vai andar nesse lugar, que é lá nas ruas de ouro, é lá na promessa que Deus tem para cada um de nós, uma vida eterna lá na glória. Essa caminhada tua aqui na terra, tu estás como peregrino, porque esse mundo não te pertence. Tu aqui na terra és peregrino, porque tu és, a partir do momento que aceitaste Jesus, cidadão dos céus. Isso é promessa de Deus. Pela fé, meu amado, por confiar em Deus, esse Deus que chama, abençoa e multiplica, Abraão venceu, e o mesmo será para você. Eu olho para que os erros de nossa caminhada, tanto de nossa vida particular, como nossa caminhada com a igreja, sejam convertidos em sabedoria de vida. Aquilo que você errou, falhou, não é motivo para você morrer. Use como sabedoria de vida para que você não caia no mesmo erro. Busque tão somente se direcionar, sobretudo, em busca da sua vitória, em busca da sua bênção. Acompanhe essa jornada aqui na terra, com o caminho verdadeiro que é Jesus, que é o único caminho que vai ao céu. Não se perca pelas encruzilhadas, não se perca pelos becos, não se perca pelas vielas, não se perca pelos atalhos que o mundo oferece. Jamais se desvie do caminho, siga sempre o caminho que é Jesus, porque Ele, além de ser caminho, Ele diz ser a verdade e a vida, e como verdade isso não é um caminho mentiroso, e ser vida, jamais você vai cair, como muitos já caíram e morreram no meio do caminho. Você, meu amado, é configurado por Deus, você foi separado por Deus, você foi escolhido por Deus, porque Deus tem um propósito grande na sua vida, e o propósito da sua vida é de ser grande vencedor, é de ser aquilo que a Bíblia diz, filho de Deus. Jamais, meu amado, baixe sua cabeça para isso. Tenha orgulho de ser um servo de Deus. Jamais tenha orgulho de bater na igreja. Eu sou de igreja tal, ou de igreja isso, ou de Belém, ou de Belém, não sei o quê. Mas tenha orgulho de pertencer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está acima da igreja. Ele está acima do homem. Ele está acima de tudo. E é Ele que separa, é Ele que chama, é Ele que abençoa, e é Ele que multiplica. Esse é o Deus que nós servimos. Conta-se uma história que um determinado grupo estavam fazendo ali um trabalho arqueológico, e eles chegaram no momento e olharam de longe e viram lá entre umas fendas uma planta, uma plantinha, aquela plantinha era uma plantinha rara. E do meio dos arqueólogos
biólogos, tinha os biólogos, e os biólogos chegaram e disseram, vamos fazer o seguinte, vamos ver se alguém pode ir lá. Mas era difícil o acesso. Aí pegaram uma criança, um garotinho assim mais ou menos do tamanho do Edson, e disseram, olha, vem cá, Edson, tu vai te amarrar por uma corda, e nós vamos te baixar, para que tu possa chegar lá. É perigoso, porque só para essa corda ele morria. Aí o garotinho disse, espera aí um minutinho que eu venho logo. Aí o garotinho se afastou. 5 minutos depois o garotinho voltou, puxando o pai dele. Ele disse, eu vou, mas eu só vou de uma coisa. Se quem estiver segurando do outro lado da corda, seja o meu pai. Eu não confio em outro, só confio no meu pai. Não confie nos homens. Coloque a sua confiança unicamente em Deus. Deposite sua confiança em Deus. Saiba de uma coisa, do outro lado, ele está segurando a corda para que você possa ir onde ele mandar, onde ele determinar. Ele é que garante a nossa segurança. Assim foi na vida de Abraão, assim é na minha vida, assim é na vida daquele que crê. Vamos ficar de pé nesse momento e vamos declarar que esse Deus realmente é um Deus maravilhoso, Deus que chama, Deus que abençoe, Deus que multiplica. Senhor Deus, Pai querido, por amar, nós louvamos, Senhor, mais uma noite na tua casa. Tu tens sido Deus tão tremendo para conosco. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito. Nos concede uma semana vitoriosa na tua santa presença. Faz com que aqueles que estão por causa da justiça possam ter a solução no teu momento certo, Senhor. Aqueles que estão passando por um problema de enfermidade, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a começar sobre a minha vida, eles possam receber cura em nome de Jesus. Faz com que essa noite, Senhor, famílias possam estar vivendo em amor, harmonia. Faz com que, Senhor, essa noite seja noite sobre a nossa vida, noite de libertação, onde aquilo que não te agrada possa ser retirado, arrancado de nossa vida e lançado, para nunca mais voltar. Faz com que nós possamos, Senhor, ter uma semana tremenda na tua obra. Nos traz para os nossos lares, leva para os nossos lares agora, e nos traz para a tua casa, na quarta-feira, para estarmos aqui, louvando e adorando o teu santíssimo nome. Oramos e cremos em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo, e o excelso amor de Deus, seja derramado sobre todas essas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus, e a igreja diz... Amém. Louvado seja Deus. Eu vou pedir, por favor, que os jovens venham aqui para frente para conversar rapidinho com vocês, até porque nós ainda vamos pegar uma estrada longa.